Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Estamos de volta. Hoje nós estamos conversando com Antônio César PR de Carvalho sobre os livros Epístolas de Paulo à Luz do Espiritismo. E agora, nós já comentamos no primeiro bloco. Para você que só chegou agora, você já perdeu esse primeiro bloco, mas você logo vai saber como assistir a esse bloco que você perdeu. Agora nós vamos comentar o segundo livro, que é o Centro Espírita, Prática Espírita e Cristã. Mas antes de nós continuarmos com essa conversa, nós gostaríamos de convidar você a ser um divulgador da doutrina dos espíritos, para que mais pessoas tenham acesso a essas informações, a essas orientações, ao consolo, enfim, ao entendimento de como se processa a vida, os fenômenos da vida, enfim, as situações pelas quais nós passamos. Você pode nos auxiliar a chegar a essas pessoas, associando-se ao Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38, ou então boanova.com.br/Espiritismo SOS, e você pode nos auxiliar a chegar a esses lugares mais distantes, com mais qualidade e levando uma informação importante. Nós agradecemos a sua colaboração. 0800 12 18 38. Bom, César, vamos falar do Centro Espírita. Eu acho que é um tema que está precisando mesmo de ser reavaliado, de ser estudado, enfim, comentado, dialogado, enfim, tudo o que é possível fazer para, eu acho que, não sei se mudar ou se voltar um pouquinho para o tempo em que o Centro Espírita era um centro de aconchego e de orientação, né? Isilda, com certeza. E usando o nome do programa, a necessidade de se repensar o Centro Espírita. Verdade. Essa que é a ideia. Na nossa trajetória no movimento espírita, que nós começamos jovem, participando de Mocidade Espírita, depois na gestão e fundação, inclusive, de Centro Espírita, nós notamos, nessas décadas, essa mudança. Então, se no início nós tínhamos algumas limitações e dificuldades para o estudo, e trabalhamos muito por isso, de repente nós chegamos no outro extremo. Sim. Em que há estudo, mas de uma certa forma exagerado e condicionado a uma série de exigências e pré-requisitos. Então, isso fez com que os centros ficassem um pouquinho engessados. São muitas normas, muitas formalidades e perdendo-se a espontaneidade. Parece uma empresa e não um centro, não uma casa de amparo, de ajuda, Exatamente, né? Perdendo aquele acolhimento inicial. Isso. Então, isso nos faz realmente, estimula uma reflexão, porque nós lembramos dos textos, não só de Paulo, como de outros do Novo Testamento, e que são comentados por Emmanuel. Sim. Ele fala, por exemplo, da comunidade cristã de Antioquia, que ali ocorriam os mais belos exemplos de solidariedade fraterna. Em função desse ambiente acolhedor e fraterno, ocorriam as mais belas manifestações espirituais, inclusive de voz direta, ele diz. Então, chegou o momento em que nós temos que fazer uma análise de todo esse conjunto de fatos, repensarmos os centros para que eles sejam, sim, uma escola, não no sentido formal de aprendizagem contínua nossa, mas, acima de tudo, é uma oficina de trabalho, é o local onde nós aprendemos a conviver com as pessoas, valorizar as pessoas, inclusive nas suas dificuldades. É essa a ideia que nos pautou aqui para a elaboração desse livro. E nós usamos, inclusive, uma redundância, né, no subtítulo. Centro Espírita, Prática Espírita e Cristã. No espírita já está subentendido o cristão. Mas nós quisemos chamar a atenção para relacionar textos de Kardec
e textos do Novo Testamento. Pois é. Eu acho que as pessoas que estão chegando ao centro espírita, que ainda não conheciam o espiritismo, ou que conheciam o espiritismo de uma forma deturpada, estão ficando meio que, assim, não sei se é chocadas o termo, mas, assim, apreensivas, porque são, como você disse, são muitas regras e muitos nãos. Exatamente. Jesus disse não às coisas que estavam equivocadas, né? Mas numa forma, ele disse não numa forma de orientação e não de punição e não de, assim, não sei qual a palavra certa, mas de bloqueio das pessoas, né? Eu reprimo as pessoas por conta daquilo que eu considero que seja o correto. Eu tenho que me basear na doutrina, né? Exatamente, e são esses temas que nós tratamos neste livro, e inclusive, além da questão da informalidade, da solidariedade, da fraternidade, do acolhimento, a base é chamar a atenção para o retorno à simplicidade. Sim. Como eram simples os primeiros agrupamentos cristãos, como eram simples os primeiros centros espíritas, mas nós podemos, na simplicidade, mantermos o estudo, a prática de inserção social, tudo isso. E, a propósito, eu vou até chamar a atenção que num capítulo aqui, o Espiritismo em Ambiente Simples, Sim. onde nós colocamos um versículo de Paulo, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E aí, eu coloquei também uma frase de Allan Kardec, cumpre seja assim para que ele possa conduzir todos os homens à fraternidade. Pois é. Então, é a questão que Kardec trabalha na Revista Espírita e em Obras Póstumas, que nós temos que pensar nos laços morais e espirituais de aproximação, de congregação de pessoas. Pois é. Eu acho que, assim, funções são importantes, mas cargos não precisam ser destacados, né? De forma nenhuma, porque é exatamente o que Paulo, inclusive nas epístolas, ele já se insurgiu contra isso. Ele não aceitava o ritualismo, as práticas exteriores do judaísmo e criticava a lei, os legalistas, e chamava a atenção para a prática de Jesus. Pois é, porque Jesus não aceitou nem o título de bom, né? Ele dizia que bom era o Pai, né? Exato. Só de mestre, porque ele ensinava, era uma função que ele exercia, né? Isso. Então, eu acho que isso é interessante relembrar sempre, né? E é uma necessidade, lembrando que nós todos temos que nos considerar servidores e sem distinção. Pois é, isso é muito bom. Esse livro é importante, muito importante. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já falando. Aí nós vamos misturar Centro Espírita com Paulo. Vamos ver o que dá isso. Essa mistura vai dar uma coisa boa, né? Até já.